Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Muito bom dia! Como é bom começar o programa com um versículo que nos fala que em tudo dai graças. E esse é o tema do nosso programa de hoje, gratidão. Quero dar muito bom dia para você que está junto conosco de novo e obrigada por abrir a porta da sua casa aí para a gente entrar nessa manhã gostosa de quinta-feira. E quero dar bom dia para o Pedro também, que está aqui comigo. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal aí de casa. Mais um dia, graças a Deus. Então, um dia para a gente começar alegre, feliz, começar conversando aqui. Você já sabe, você pode ficar totalmente à vontade no nosso chat para conversar, colocar seu comentário, dar sua opinião, falar, fazer uma pergunta, porque hoje o nosso convidado vai responder qualquer pergunta que você mandar. Pode mandar a pergunta que você quiser, talvez a gente não lê, mas pode mandar para a gente conseguir começar esse dia conversando. E para dar esse primeiro início de conversa, a nossa enquete do dia é: o que é gratidão para você? É isso mesmo, o que é gratidão para você? É a nossa enquete do dia. Responde, pode falar, eu quero ver qual que é o seu comentário sobre isso, qual que é a sua resposta da nossa enquete do dia, o que é gratidão para você? E para falar desse tema, nós convidamos alguém muito importante para nós e, com certeza, para muitas pessoas que estão assistindo aí, Reverendo Jonatas Camargo, para quem não conhece, que eu duvido que você não conheça, e eu vou apresentar, porque ele participa aqui do Direto ao Ponto também conosco, participou, né, às vezes, está sempre aqui de casa, nosso querido Reverendo Jonatas Camargo. Para quem não conhece, eu vou apresentar. Ele é pastor plantador da Igreja Presbiteriana dos IPs, formado em Teologia no Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, nosso conhecidíssimo JMC, e ele é também mestrando em Teologia Sistemática no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, é professor capelão no Colégio Cristão Atos e professor no curso Lidere, de plantadores de igreja aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Também esposo da Vanessa e pai do João Pedro. Bom dia, pastor. Muito bom dia. Gratos. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos acompanham também em casa. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito bom poder falar desse assunto, né? Gratidão. Que coisa boa poder falar e refletir um pouquinho sobre este privilégio que temos, né? A gente só tem a agradecer quando somos abençoados, né? Então, falar de gratidão é falar antes de que somos muito abençoados, somos o povo de Deus, cuidados pelo Senhor. Então, tem muita coisa para falar de gratidão, justamente porque tem muitas bênçãos que o Senhor nos dá. É verdade. Vamos começar falando que somos gratos pelo Senhor estar aqui, aceitado nosso convite. A gratidão a Deus, né? Por estarmos vivos, estarmos aqui, por esse programa, por você que está nos assistindo e por muitas coisas, né, pastor? Sim. E a começar, então, vamos falar o que é gratidão. Perfeito. Gratidão é muito além do que um rito de educação, né? Às vezes a gente pensa muito na ideia de gratidão como um protocolo de alguém educado, né? E é interessante nós pensarmos um pouquinho na forma como nós agradecemos as coisas aqui no nosso país, né? Isso me chamou muita atenção, ensinando as crianças. Um aluno meu, lá no Atos, pequenininho, de 8 anos, me perguntou: por que a gente responde obrigado quando alguém faz alguma coisa para a gente? Porque ele achou muito estranho a palavra, né? Obrigado tem esse tom de obrigação, né? Por que eu falo obrigado quando alguém faz algo de bom para mim, né? E aí eu também fiquei encucado com isso, né? Por que nós respondemos a ideia de obrigado? Então, pensando na ideia do protocolo formal da nossa educação. E eu fui pesquisar. No passado, quando alguém fazia algo para outra pessoa, a forma de responder, de demonstrar essa gratidão, era assim: sinto-me obrigado em lhe retribuir um favor. Olha o tamanho da expressão. Então, quando você me fizesse algum favor para mim, eu respondia: Lídia, sinto-me obrigado a te retribuir esse favor. Sinto-me obrigado, obrigado, obrigado. Ficou, e por isso que nós respondemos assim. Só que gratidão vai muito além de uma compensação de favores. Principalmente quando a gente pensa nessa nossa relação com Deus, não há o que façamos para pensar em qualquer tipo de retribuição a tudo que Ele faz e a tudo que Ele fez, principalmente quando nós pensamos na questão da salvação. Então, gratidão não é um protocolo formal de bons modos, não pode ser só isso, porque, e às vezes a gente faz, né? Às vezes você não gosta tanto de alguém ou não está tão feliz com alguma circunstância, mas ainda assim responde: ok, obrigado.
um mero protocolo. E também não pode ser um senso de responsabilidade no que diz respeito à retribuição. Gratidão tem muito a ver com contentamento, com a nossa alegria em receber aquela bênção do Senhor, nosso Deus, quando vem nos meios da provisão diária, por exemplo, e quando nós pensamos no nosso próximo, a nossa gratidão também a Deus e o nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa satisfação por Deus ter usado alguém para me abençoar, para cuidar de mim, para atender alguma necessidade minha. Então, gratidão não é um protocolo, não pode ser só um protocolo do bom senso social. Gratidão tem a ver com o meu contentamento, mesmo com as circunstâncias às vezes adversas, eu tenho alegria, felicidade, prazer. E gratidão está muito ligada a este meu sentimento, não por obrigação em algo, como o obrigado que nós falamos, mas pelo sentimento prazeroso em poder servir alguém, no nosso caso, falando da nossa relação com Deus, em poder servi-lo a Ele, não como forma de retribuição, mas por esse sentimento de alguém que se vê como um filho muito bem abençoado e cuidado pelo Pai. E eles são do coração, né? Ele consegue ver se o nosso coração está grato ou não, porque às vezes a gente está com um sorriso no rosto e o coração não está grato, né? Verdade, verdade. Por isso, gratidão é essa questão muito mais ligada ao sentimento do que às palavras. Porque as palavras é o protocolo formal. Agora, o nosso sentimento de contentamento, de alegria, de felicidade, de prazer em poder ser abençoado por Deus, ser abençoado por alguém, eu acho que isso é a principal demonstração de gratidão. E aí as pessoas vão dizer, né, a gratidão se demonstra na prática. Só que essa prática vai vir desse coração, que está contente, que está feliz, que sente-se muito bem em ser cuidado pelo Senhor e pelo próximo. Então ele vai refletir nas suas atitudes esta gratidão, né? É verdade. E você que está nos assistindo pode mandar aí também, como é que você sente, né, aqui o que é gratidão para você. Pode colocar nessa pergunta na nossa enquete do dia, qual o sentimento que você sente, assim, como é que você se sente quando você se sente grato? Descreve aí, ou qual situação que aconteceu com você, que você sentiu Deus ali na sua vida, que você sentiu o coração completamente grato. Pode mandar seu comentário aí, né, Pedro? Ainda nessa linha, pastor, eu queria saber então se é possível ser grato quando tragédias acontecem. O apóstolo Paulo nos responde isso dizendo, né, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Se gratidão tem a ver com contentamento, a resposta de Paulo nos ensina muito sobre isso. Mesmo nas situações difíceis, mesmo nas situações de escassez, nós precisamos estar contentes. E aí a gente pode se perguntar, mas como ser grato e estar contente, né, ter o contentamento em meio às dificuldades? Penso que, olhando aquilo que Romanos 8, 28 nos ensina, né, a ideia de que todas as coisas cooperam para o bem, significa que eu vou olhar as dificuldades, os sofrimentos da vida, buscando entender, e claro, em algumas circunstâncias esse entendimento fica bem complicado, bem difícil, mas daí a gente clama pela ação do Espírito Santo para que ele nos dê esse discernimento e essa orientação, mas buscando entender. Olha, por que isso está acontecendo? Como isso coopera? E às vezes também a gente tem um problema, né, nesse entendimento, porque nós somos muito egocêntricos, até mesmo numa reflexão justa. A gente acha que tudo aquilo que está acontecendo de mal comigo tem que, de alguma forma, servir para mim. Mas às vezes aquilo ali está servindo para exemplo de outros, para o cuidado de outros. Né? Então pense, e é triste, até é meio chocante o que eu vou dizer, mas às vezes uma tragédia acontece com para que medidas de segurança, por exemplo, sejam tomadas, que vão salvar e beneficiar outras dezenas de milhares. Então, nós precisamos ter o contentamento entendendo isso. Senhor, algo está acontecendo comigo. Esta dificuldade, ela pode me ensinar, ela pode então estar sendo um meio de provação da minha fé. E se eu estou sendo provado, estou feliz, porque é sinal que Deus quer me usar, quer me aprovar a fim de me usar. Eu posso estar vivendo uma consequência do meu pecado, e isso também vai corrigir o meu erro, vai me ensinar, olha, diante das circunstâncias, das consequências do meu pecado, eu vou refletir as minhas atitudes. Então, é possível ser grato mesmo nas situações difíceis. E nessa circunstância, quando você não encontra essas respostas, nem da aprovação, nem da consequência direta do pecado, é entender, dentro do plano do Senhor, isso está cooperando para o meu bem e dos demais. Talvez eu esteja sendo usado por Deus para benefício do outro. Talvez Deus esteja fazendo, a partir de mim, um meio para alcançar e abençoar outros. Paulo, por exemplo, se viu assim. Quando ele escreve aos Filipenses, na abertura do livro, ele fala, eu sei que as minhas algemas têm estimulado muitos a proclamar o Evangelho. Então,
ainda que talvez aquilo não estivesse resultando num bem para ele, ele vê, olha, ok, pode não ser algo bom para mim, mas outros estão sendo estimulados a pregar com maior ousadia, e isso é maravilhoso. Então, é ter esse contentamento em todas as horas, olhando para essa ótica. Deus está fazendo coisas boas mesmo em meio à minha dificuldade. Se não para mim, para o meu próximo. Se não para mim, eu estou sendo usado para benefício do outro. E aí o texto de Tessalonicenses 5,18, né? Em tudo dai graças, nas coisas boas, nas coisas ruins. Muito bom, pastor, muito bom refletir sobre isso. E também uma pergunta importante, que é o que a gratidão ela revela sobre a minha relação com o próximo? Ok. Quando nós lemos em Hebreus, lá no capítulo 10, o texto pede para que nós consideremos os nossos irmãos. Eu penso que essa consideração para com o meu irmão, e agora essa ideia de me ver precisando dele, dependendo dele, entendendo que Deus pode usá-lo para ser bênção em minha vida, então eu me alegro com isso, que nós estávamos falando no início. Eu penso que, primeiro, eu atendo a essa condição que Deus está colocando para mim. Considere o seu irmão. Então, quando eu sou grato a ele, eu estou considerando ele como alguém importante para mim. Eu destaco também a ideia de valorização do meu irmão, do meu próximo, né? Por vezes, quando nós somos ingratos, nós estamos demonstrando o quanto é insignificante aquela relação, aquela pessoa para nós. Agora, quando eu demonstro gratidão, e tenho este sentimento de alegria, de contentamento, de prazer, porque Deus está usando alguém, eu estou dizendo, você é importante, você foi usado pelo Senhor, eu sou grato a Deus pela sua vida, a sua amizade, o seu companheirismo, ou mesmo que a gente nem se conheça, você me fez um favor na rua ali, um estranho, você foi usado pelo Senhor para me abençoar. Então você é importante, você fez parte de algum momento especial da minha vida, mesmo que esse momento tenha sido pequenininho. Então eu penso que nessa nossa relação, demonstra muito desse amor, né? Eu amo, eu valorizo, eu cuido e eu dou graças a Deus pela vida do meu próximo. É muito legal os comentários aqui, ó. A Wanda, que está todo dia com a gente aqui, um abraço, Wanda, mandou bom dia para todo mundo. A Catiúcia Soares falou bom dia, irmãos. A Selma também está aqui com a gente. A Glaucinha mandou um bom dia para você. A Catiúcia fez uma pergunta que eu achei legal, que ela colocou assim: aprendi a estar contente, né? Como você diz da citação de Paulo. Vemos que foi um aprendizado que Paulo teve. A gratidão seria da mesma forma? Vocês acham que temos que aprender a ser gratos? É um processo de aprendizagem? Sim, com certeza. Boa pergunta. Com certeza. De aprendizagem, eu diria também de maturidade. Né? O imaturo é ingrato. O imaturo é reclamão. Porque esta imaturidade espiritual e até mesmo de própria sapiência da vida nos torna pessoas infelizes, né? Quando Paulo coloca que ele aprendeu, é porque o que ele aprendeu e como ele aprendeu? Ele aprendeu contemplando o que Deus estava fazendo e efetivamente vivendo tudo aquilo, todo o seu ministério. Então, às vezes a gente não para contemplar o que Deus está fazendo por meio dos acontecimentos. A gente passa a reclamar, a gente olha para si e fecha o mundo inteiro numa pequena unidade, o eu, e não consegue ver, contemplar tudo que Deus está fazendo. Isso é fruto de um coração imaturo, né, que pensa que a vida inteira vai girar em torno de si próprio, orgulho. Então, como é que a gente aprende? Primeiro, tendo uma visão mais ampla do que é o reino de Deus, os propósitos do reino. Então, as coisas estão acontecendo não é só por conta da minha pessoa. Há preocupações e interesses maiores do Senhor em todo o reino, em todo o cosmos, em que eu sou uma parte que Ele pode usar, e algumas coisas difíceis podem acontecer comigo para cooperar no cumprimento desse plano de Deus. Ele pode me usar positivamente para fazer coisas, e aí, nesse processo, então eu entendo o reino, eu tento excluir um pouco desse meu orgulho, dessa minha vaidade de achar que tudo tem que cooperar só para mim, e aí eu começo a contemplar essa beleza de Deus. Então, acho que essas três coisas vão nos ajudar a aprender a estar contente, né? Vou repeti-las. Eu tenho uma visão macro do reino, entendo o propósito de Deus para todas as coisas, eu tento sufocar o velho homem orgulhoso e vaidoso que acha que tudo gira em torno de si próprio, e eu começo, então, a considerar, a contemplar as coisas que Deus tem feito, o resultado delas, né? Então, acho que a gente começa a observar isso, a gente vai aprendendo a estar contente em toda a situação.
Eu achei muito legal também o comentário do Fernando Costa, ele colocou: atualmente temos observado muitos fora da fé cristã, e eu digo até que eu vejo muitos até da fé cristã, usando fé cristã, né? Usando o termo gratidão para tudo. Dizem que devemos ser gratos e jogar para o universo, essa gratidão para que coisas boas aconteçam, tal. Como é que é, o pastor? Porque assim, a visão também, para como a gente pode conversar com as pessoas, né? Porque se você não tem uma base e algo maior para agradecer, Sim. acaba se ficando tudo muito vazio, né? E só algo bonito de se falar: não, eu sou grato, sou grato. É um pouco da ideia do positivismo, né? Você vai olhando tudo, vai achando tudo muito lindo, muito bonito e vai atraindo vibrações positivas que vão resultar em coisas positivas acontecendo na sua vida, né? Eu penso que esse entendimento amplo das coisas corrige essa ideia, né? E qual é, de forma mais ampla, o propósito da nossa existência? Louvor da glória do Senhor, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus. Quando eu tenho essa visão mais ampla, eu corrijo esses pequenos desvios de agradecer, talvez por coisas que não sejam tão relevantes, né? Então, eu entendo, olha, eu vivo para a glória de Deus. E como é que eu glorifico a Deus? Comunicando do seu amor, experimentando deste amor, a gente já experimentou ao sermos salvos. Então, eu valorizo a principal coisa que eu já recebi, não que eu vou receber, mas que eu já recebi, que é a salvação em Cristo Jesus, o livramento da condenação do inferno. Nossa. Então, quando eu percebo isso, ótimo, agora eu vivo para a glória de Deus, porque Ele me salvou, porque Ele transformou minha vida, porque Ele transformou minha realidade de condenado para agora livre nele, em Cristo Jesus. E aí eu começo a viver para a glória dEle, e vivendo para a glória dEle, para a expansão do reino, para benefício do reino, servindo a Ele, ao meu próximo. Então eu começo a ver que cada coisa que vai acontecendo, que resulta nessa finalidade maior, são motivos especiais para que a gente glorifique ao Senhor. E é interessante, né, pastor, ver que tudo, às vezes você está se sentindo injustiçado e você não sabe, aquilo ali está acontecendo para a glória de Deus, né? Sim, é muito bonito ver que tudo é a favor do reino, muito bom. Sim. E, pastor, uma pergunta interessante é quando a gente convive com pessoas que são ingratas, como que a gente pode lidar com essas situações, assim, e com as pessoas, né? A nossa geração muito imediatista, né? Um resultado do imediatismo são as murmurações, as reclamações que virão depois, né? Já que tudo não acontece na hora que a pessoa quer, ela começa a murmurar e reclamar, e a gente convive com muita gente assim, Muita. né? Pessoas que não conseguem estar felizes em situação nenhuma, não conseguem ser gratos nem a Deus, nem ao próximo, de jeito nenhum. Pessoas que são orgulhosas ao ponto de achar que quando alguém lhe faz um favor, está fazendo, na verdade, uma obrigação, né? Quase se coloca num status de rei, não, eu tenho que ser servido, então você não fez nada mais do que sua obrigação. É triste isso, né? Eu brinco até o exemplo das crianças, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, que a gente jogava bola na rua, quando alguém pegava a bola pra gente agradecia, né? Ô tio, obrigado, tal, não sei o quê. Hoje em dia a molecada jogando bola, falta passar por cima da gente na rua e não tem a capacidade de parar de agradecer, muito por conta disso, porque se vem como no centro, né? E é o príncipezinho do papai e da mamãe, e essa ideia de valorização do eu absurda que vem desde a infância e vai sendo estendida, né, na vida adulta, nunca é confrontado com seus pecados, com seus erros, com seus defeitos, torna aquela pessoa extremamente orgulhosa, vaidosa, que acha que qualquer coisa que acontece não é mais do que obrigação, até mesmo de Deus em fazer aquilo. Afinal, se é Deus, você tem que ser bom para mim. E com o próximo, você tem que fazer isso para mim, porque é o mínimo na nossa relação aqui. Então, conviver com pessoas assim é bem difícil, né? Mas como conviver com elas? Eu penso que mostrando aquilo que a Bíblia diz acerca do ser humano. Você não é o centro, você é um pecador, você tem defeitos. Qualquer mínima coisa positiva que aconteça na sua direção não é um favor ou obrigação da pessoa, mas é graça, é dádiva, é bondade. Então, ainda que seja só um café preto que você tem pela manhã para se alimentar, isso é mais do que o que você merecia. Então, acho que convencer essas pessoas do que realmente elas são, à luz da Escritura, é fundamental. Acho que é a melhor forma de nós convivermos com essas pessoas, né? Mostrando a realidade do que a Bíblia diz acerca delas e aquilo que a Bíblia diz sobre essa bondade e ação de Deus, né? E quando eu falo bondade e ação de Deus, é mesmo essa bondade sendo revelada em situações difíceis. Fenomenal, muito bom, pastor, muito bom. Muito legal. O pessoal está comentando aqui, ó, bastante.
Antes da nossa pergunta já tinha a Carmen falando que ingratidão é um dos piores sentimentos. A Selma foi lá, já até deu um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, colocou ingratidão dos piores sentimentos e tal. A Estela Marcia está participando, o Fernando. Eu queria saber, pastor, o senhor falou um pouco sobre o exemplo de Paulo e outros exemplos bíblicos de gratidão e mesmo da relação também de Cristo com Deus, de gratidão. Como é que isso é visto na Bíblia para que a gente também possa meditar e buscar aprender? Perfeito. Eu quero deixar uma citação de Levítico. Levítico 7, eu não vou ler o texto, mas havia dentro do cerimonial de Israel, da lei cerimonial, as ofertas de gratidão. E veja como é precioso o ensinamento ali. As ofertas de gratidão deveriam ser apresentadas em pães bem simples, feitos de uma farinha muito pobre e quase semelhante a uma bolachinha de água e sal. Você deveria ofertar aquilo. Você deveria ofertar também um outro pão comum, do que era do dia a dia do povo naquela época. E um terceiro pão que você deveria apresentar nessa oferta de gratidão era um pão farto, com a melhor farinha e com muito azeite, com muita fartura. Isso formava a oferta de gratidão. Você chegava e levava aquilo, apresentava aquilo para o sacerdote, na figura desses 3 tipos de pão. Um bem ralinho, um outro normal e um outro farto. O que essa oferta ensinava para o povo? Nós não somos gratos a Deus apenas pelas coisas fartas, extraordinárias e muito boas. Nós somos gratos a Deus também pelo momento de escassez, onde tem só aquela bolachinha fina, com pouca farinha, sem nada de azeite. Nós somos gratos a Deus pelas coisas corriqueiras do dia a dia, que às vezes a gente esquece de agradecer. E claro, somos gratos a Deus pelas coisas extraordinárias, belíssimas que Ele faz. Eu vejo que esse é um exemplo bíblico muito interessante, né, na lei. Nós temos o exemplo de Ana, agradecendo pela vida de Moisés, e lá no capítulo 2 de 1 Samuel, você tem o cântico dela. Você tem o exemplo do próprio cântico de Maria, em Lucas 1, o cântico de Zacarias também, todos hinos de adoração a Deus, falando, Senhor, muito obrigado. A oração de Davi, lá em 1 Crônicas 29, né, quando levantam-se todas as ofertas ali para o templo, ele olha e fala, Senhor, quem somos nós, quem é esse povo para sermos tão agraciados por Ti? O exemplo de Simeão, quando viu Jesus, falou, olha, agora eu posso morrer em paz, porque eu contemplei a salvação, a redenção do meu povo. Então você tem muitos exemplos assim de gratidão. Quando a gente pensa na pessoa de Cristo, né, o Senhor Jesus, eu penso que o momento mais emblemático em que há essa expressão, em que Ele dá graças, é diante da ceia. Ele toma o pão, partiu, e tendo dado graças, né, o partiu e disse, este é meu corpo. Aquele momento é muito emblemático. É o cumprimento de tudo aquilo que havia sido anunciado, é o cumprimento da história da redenção. O pão é o símbolo dessa nova aliança, o pão e o cálice, o símbolo dessa nova aliança, e ele dá graças ali por aquele episódio. Então, ao partir o pão e dar graças, é como se ele estivesse falando, Senhor, sou grato a Ti, não obviamente apenas por esse pão, o alimento da qual eles iriam partilhar naquele momento, mas por toda a história da redenção que está prestes a se consumar, né? O anúncio profético do Antigo Testamento, aquele momento de comunhão com seus discípulos e aquilo que ele faria na cruz, para atender à vontade do Pai, para satisfazer a justiça de Deus, para possibilitar para nós a salvação. Então, a graça maior da qual o Senhor Jesus dá, né, nessa relação com o Pai, é justamente pela condição de cumprir com excelência o seu ministério e anunciar por meio da ceia a obra redentora, salvadora que Ele faria na cruz. Fenomenal, pastor. Como é bom refletir sobre isso numa manhã, assim, né? Passar o dia gratos, né? Não só o dia, mas que a nossa vida seja grata, né, pastor? Amém. A Bíblia é repleta de exemplos, de histórias de homens pecadores, falhos, que são gratos por exatamente como o senhor colocou agora, né? Cristo nos libertou, né? Esse motivo a gente deveria andar gratos a todo momento, Sim, né? sim, exatamente. Pode falar, Pedro. Tem mais uma pergunta aqui, ó, da Maiara, Oba. bem tranquila. Pastor, o descontentamento é demonstração de ingratidão. Seria correto dizer que ingratidão trouxe o pecado ao mundo? Quando Eva desejou o que ela não tinha e se sentiu descontente? Eu considero que sim. O pecado original ali, ele tem muitas facetas, né? A arrogância do homem de achar que poderia ser parecido com o Senhor,
esse orgulho de acreditar que poderia viver de forma autônoma da lei de Deus, eu tenho um caminho melhor, o caminho é não comer da árvore, mas eu tenho um caminho melhor. A ingratidão, no sentido de não ver e não perceber toda essa bondade do Senhor com eles ali no jardim. E é importante até falar dessas muitas facetas do pecado. Porque às vezes a gente acha, fulano adulterou, o pecado foi o adultério. Não foi só o adultério. Foi o adultério, foi a mentira, foi a cobiça, etc, etc, etc. Que entre todos o mais evidente tenha sido o adultério. O que eu quero dizer com isso é que o primeiro pecado, que obviamente a gente marca ele como sendo o pecado da desobediência, tem muitas facetas que apontam para esse estado agora de queda do homem, né? Então o pecado nunca é um pecado só. O nosso pecado sempre vem acompanhado com muitas outras faces deste mesmo erro. Então é natural que quando a gente fale de um pecado, como estamos falando do caso de Eva e de Adão, a gente considerar, sim, a ingratidão também está envolvida nisso, nesse descontentamento, essa ilusão de achar que poderia ter um jeito melhor de se viver distante daquilo que havia sido proposto pelo Senhor, né? Muito bom, muito boa pergunta também. Obrigada, né, por você que está participando, mandando suas perguntas, seus comentários aqui. Estamos de olho no chat. E, pastor, dá vontade de ficar falando isso muito, porque é um assunto, né? Nós somos muito gratos a Deus e, enfim, até por esse canal, né, que tem sido uma fonte de bênçãos. E agradecer ao Senhor de todo o coração por você, agradecer ao Senhor, pelo Senhor ter vindo aqui, estar conosco aqui nessa manhã tão boa. Obrigado mesmo, pastor. E pedir uma mensagem para quem vai assistir futuramente, para quem vai estar assistindo agora, por favor, pastor. Quero dizer a você e te estimular a sempre ser grato. Seja grato ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Esteja contente, mesmo nas situações difíceis. Saiba que Deus trabalha pelos seus, continua a cuidar dos seus, mesmo nos momentos mais difíceis. Não vá pelo caminho da ingratidão. Na nossa relação de filhos de Deus, considere Deus como sendo efetivamente o seu pai e se ponha no lugar de um pai. Quando o filho lhe dá as costas, quando o filho só reclama, quando o filho murmura o tempo todo, não consegue ver o cuidado, o carinho do pai, isso é triste. A ingratidão, de fato, como foi dito lá no chat, né, é uma das coisas mais tristes de se experimentar. Então, alegre o coração de Deus, sendo feliz e encontrando um novo cântico a cada manhã, porque essas misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, se renovaram nesta manhã sobre a sua vida. Então, glorifique a Deus, dê graças ao Senhor, deixe a reclamação de lado e viva aí olhando para a bondade e a beleza de tudo que Deus tem feito para você e considere principalmente a melhor e a maior coisa que Deus poderia ter nos dado à humanidade, Ele já deu, o Senhor Jesus Cristo, seu Filho. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cumpriu perfeitamente a lei que nós não conseguimos cumprir, pagou na cruz o preço pelo nosso pecado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a salvação e a vida eterna. Depois disso, crendo nele, você não precisa de mais nada. Qualquer outra coisa é mais bênção ainda, mas se dê por satisfeito por você não estar mais no inferno, estar com Cristo na realidade futura. Amém, amém, amém. E a gente também é grato a Deus pelo trabalho que está sendo desenvolvido na Igreja Presbiteriana dos IPs, mandar um abraço para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo aí e pedir para o pastor também divulgar, né, as redes da igreja, está tendo um trabalho muito legal também, audiovisual, de produção de conteúdo. Legal. Acompanhe a gente no nosso Facebook e também no YouTube, sempre fazendo a pesquisa Igreja Presbiteriana dos IPs. Então, Facebook/Igreja Presbiteriana dos IPs, YouTube, nosso canal Igreja Presbiteriana dos IPs. Ali você consegue ter um visual da nossa igreja, conhecer o nosso pessoal. E quero aproveitar também para demonstrar minha gratidão a Deus pela vida de vocês, pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por esse novo meio, esse canal, né, o IPPTV, uma grande bênção que o Senhor tem usado para a edificação do seu povo, e agradecer pela oportunidade, confiança de vocês nos convidarem para estar aqui com vocês nesta manhã. Amém. Nós que somos gratos, pastor. Imagina, meu Deus, que presente de Deus. Gratíssimos. Obrigado, Senhor. Que delícia de programa, que delícia de assunto, né? Estamos muito felizes. Que participação excelente do pastor Jonatas. Olha só, agora eu vou dar uma dica de leitura que tem a ver com tudo isso que a gente está falando. O livro chama O Segredo do Contentamento, do Dr. William Barclay, que está aparecendo aí na sua tela. Desapontado? Descontente? Frustrado?
Palavras com as quais talvez você se identifique. Muitas vezes a gente pensa que o problema é a depressão, a tristeza, a raiva, a ingratidão. Mas se a sonda de Deus for mais fundo, a gente vai ver que muitas vezes a raiz é o descontentamento. Nesse livro, William Barclay, ele nos ensina que o contentamento precisa ser aprendido. E a forma como buscamos o contentamento é contrária à nossa forma natural de pensar. Constantemente descontente com o que tem, com o que é, onde está, o que vive. Nesse livro, o autor nos oferece um tremendo encorajamento para vivermos contentes com o que temos e com o que Deus deseja prover a nós. Tendo a carta de Paulo aos Filipenses como ponto de partida e examinando as demais escrituras, o autor nos leva a perceber que o apóstolo Paulo e outros fiéis aprenderam por meio das circunstâncias providas por Deus, agradáveis ou não, ser possível viver contente. É isso aí, muito bom, É isso né? mesmo. Muitas pessoas que eu conheço já leram esse livro e falaram assim, é um livro para você, obrigação. Que você, obrigado, já faz o trocadilho aqui com obrigado, de gratidão, obrigado a ler, mas é a nossa dica de leitura de hoje, uma boa dica, uma boa ideia. Falando em boa ideia, como sempre, a Clau, que tem ideias maravilhosas, ótimas ideias, não só boas ideias, são ótimas ideias, vai falar sobre empreender, sobre empreendedorismo, empreendedor. Como assim, Clau? Me conta essa boa ideia. Oi, gente! Você possui amigos empreendedores? Você sabe o que é um empreendedor? Então fique ligadinho porque essa ideia de hoje tem tudo a ver com isso. Você sabe o que é um empreendedor? Você acha que precisa de muito para isso? Olha, eu vou te contar uma coisa. Os bolos que a sua vizinha vende, o bazar que a sua outra amiga faz, os artesanatos, os objetos de marcenaria do seu amigo, o restaurante do seu colega, os crochês daquela outra amiga, enfim. Tudo isso são formas de empreender. E nesse período em que a economia passa por uma mudança drástica, ajudar pessoas próximas é uma bela forma de passar por cima da crise. Então, em vez de comprar naquele fast food, por que não ajudar aquele pequeno negócio de um conhecido? Que tal comprar um docinho artesanal ou uma roupa feita à mão? E se você não tiver condições de ajudar financeiramente, por que não ajudar então com marketing e divulgação? Colocar nas suas redes sociais e divulgar o seu amigo para as pessoas? E não deixe de colocar aqui nos comentários sobre o que você gostaria de saber, que nós vamos preparar uma boa ideia para você. Boa ideia, né? Fala sério, muito bom, muito bom. Obrigada, Cláudia. Excelente ideia. E agora vamos falar de algumas notícias que chamaram a atenção muito nesses últimos dias, principalmente ontem. Uma mulher abriu a porta de saída de emergência e caminhou até a asa do avião porque estava sentindo calor e queria se refrescar. Após pousar em Kiev, na Ucrânia, vindo da Turquia, ela não quis esperar os procedimentos de desembarque e abriu a porta de emergência para se refrescar. E não parou por aí não, viu? Segundo a empresa de aviação Ukraine International Airlines, a mulher foi caminhando até a asa do avião para pegar aquele ventinho. E depois de se refrescar, ela calmamente voltou para dentro da aeronave e se juntou à família para esperar a hora de desembarcar. É claro que a atitude dela não iria passar desapercebida, né? O piloto chamou os policiais do aeroporto para conter a mulher e ela teve que se explicar, mas o calor excessivo não foi justificativa. Após fazer exames e se comprovar que ela não estava sob efeitos de drogas ou álcool, a mulher agora está proibida de viajar com a empresa por protagonizar um mau exemplo. As fontes dessas informações são da revista Glamour, no site revistaglamour.globo.com. Tá vendo? Todo mau exemplo Calor, não é bom, né? Às vezes tá tão quente, né? Que dá vontade de abrir a porta de emergência do avião. Agora imagina quem estava lá dentro, né? Porque você não entende nada do que está acontecendo, né? Do nada você vê uma porta aberta, o pessoal na asa, mas pelo menos já estava no chão. Não, e já pensou se a moda pega, Pedro? Imagina. Então, já é bom, ó, eu já vivenciei isso, um dia de muito calor no ônibus, né? Aí quando a porta
o motorista abre antes de parar o carro, vem aquele ventinho legal. Aí eu não posso falar da mulher que abriu a porta do avião, porque é calor, né? Mas não foi a saída de emergência, né? Não vai abrir a saída de emergência do ônibus, que aí vai dar outro problema. E ela foi corrigida, né? É isso aí, igual Deus corrige o filho que ama, né? Olha só, e foi muito comentado, o Banco Central lançou a nota de R$ 200 com a imagem de um lombo-guará. A gente já tinha falado aqui, mas agora a gente pode mostrar aí a nota da imagem de R$ 200. Agora sim. Ele lançou na tarde de ontem, quarta-feira, a nova nota de R$ 200 e após o lançamento, a nota com a imagem do lobo entrou em circulação ainda ontem. Essa será a 7ª cédula da família de notas do real. E a 6ª foi a nota de R$ 20 lançada há 18 anos atrás, no ano de 2002. Um ano antes, em 2001, surgiu a nota de R$ 2. No meio tempo, houve a aposentadoria daquela nota de você lembra? Em 2005. É isso mesmo, na cédula de R$ 200 continuam os mesmos elementos de segurança já existentes nas cédulas da 2ª família do real, que são conhecidos pela população. O número que muda de cor do azul para o verde, com uma faixa brilhante, parecendo rolar para cima e para baixo, ao se movimentar a nota. E você pode estar se perguntando, como foi feita a escolha do lobo-guará, né? Ele foi o 3º colocado em uma pesquisa feita pelo Banco Central há 20 anos atrás. Isso mesmo. No ano de 2000, o Banco Central fez uma pesquisa perguntando à população quais espécimes da fauna vocês gostariam de ver representados no dinheiro brasileiro. O primeiro lugar foi a tartaruga marinha, usada na cédula de R$ 2. O segundo lugar, o mico-leão dourado, incorporado na cédula de R$ 20. E em terceiro lugar, o lobo-guará, eleito agora para estampar a nossa nova cédula brasileira no valor de R$ 200. Agora fala, com tantos bichos da fauna, né, brasileira saindo das matas e nos visitando em nossas casas, bem que umas espécies desse lobo-guará podiam aparecer aqui para a gente também, né? Então, e o bom desse tanto de animal já pode tirar o escorpião do bolso do nossos irmãos aqui. Meus amigos, que eles vão... É verdade. E você que está participando, já mandou o que é gratidão para você? Olha só, a gente separou também um trecho de música que chama Oração, da Purples. E eu vou ler um trechinho da música que toca na Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. Ela fala assim, ó: Pai, a Ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Boa é a Tua vontade e um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os Teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza da Tua glória venha em mim habitar. Música linda chamada Oração, da banda Purples, uma banda muito querida por nós. Um beijo para a banda Purples. E toca aí na Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária, que você pode baixar gratuitamente no Google Play ou Apple Store e ouvir aonde você quiser. Lembrando que a gente transmite também os programas ao vivo, né? Esse programa está sendo transmitido, da tarde também, todo o programa ao vivo e os cultos. Então baixa aí no seu celular e curte a programação da IPP. Mandar um abraço aqui pro Júlio, o vocalista, né, da banda, que já esteve com a gente numa IPP falando sobre comunicação, e o evangelho, marketing nas redes sociais, mídias, enfim, sobre tudo e mais um pouco. E falando sobre tudo, você quer saber mais sobre alguma coisa? Você vai lá e pesquisa no Google. E como é que a gente sabe quais são as coisas mais pesquisadas no Google nas últimas 24 horas? No nosso querido Dá um Google, que tem o quadro que tem a melhor vinheta já produzida. Então, por favor, produção, você pode rodar a melhor vinheta já produzida? Perdi o tempo hoje. Então, o nosso Dá um Google, todo mundo quer saber, que o pessoal estava procurando e ficou em alta as palavras que foram mais procuradas, mais noticiadas. Nos primeiros lugares está sobre a Nations League. O que é a Nations League? A Liga das Nações lá da UEFA. É uma Eurocopa 2.0. Para quem não entendeu, não gosta muito de futebol, é uma competição, um torneio que vai rolar entre as seleções europeias. Então vai ter muito confronto interessante, todo mundo está querendo saber
qual seleção que vai enfrentar qual, e procurando isso no Google e querendo entender como é que vai ser o chaveamento, que dia começa. Começa hoje, então é algo que tem a atenção do mundo inteiro e por isso está entre os mais procurados no Google, a Nations League, esse torneio de futebol, né, entre as seleções europeias. Além disso, o que foi buscado foi sobre o Note 20, que é o Galaxy Note 20 Ultra, que saiu o lançamento aí aqui no Brasil da Samsung. Todo mundo quer entender como é que qual que são, o pessoal que é ligado na tecnologia, né? Sempre buscando, sempre procurando. Quero saber como é que vai ser, quais são as especificações técnicas. Ele vai chegar, o preço desses dois smartphones vem ao Brasil a partir de R$6.000. Bem tranquilo, né? Com certeza não, mas se você gosta, né, a partir de R$6.000 vai chegar o primeiro modelo ali, né, e depois conforme o Ultra tal, quanto mais top de linha for, mais caro. E uma das especificações é a câmera tripla, uma câmera que parece que é muito boa, 8 GB de RAM, tem Full HD e tal, todo mundo procurando para saber um pouco mais sobre isso. E por fim, né, o que todo mundo procurou também foi sobre Premiere. Por que as pessoas procuraram Premiere? Aí ficam dois questionamentos. Eu acho que o primeiro foi por conta de futebol de novo. Futebol e tecnologia o pessoal me procura sempre na internet, né? Mas principalmente por conta de um lançamento que teve, esse lançamento da Samsung, um projetor a laser. É uma coisa assim, parece do futuro mesmo, sabe? Do Jetsons, assim, que você vê e fala assim, nossa, tá chegando, que nem o carro voador que a Lídia trouxe aqui. É um projetor que vem de baixo, assim, 4K, é coisa assim linda. Só tem imagens ainda, vai ser lançado no final do ano, mas quando eles soltaram só umas imagens, né, só para dar um gostinho pro pessoal, todo mundo já procurou para saber um pouco mais no Google. Vai ser a laser, 4K, mas no final do ano vai sair só na Coreia do Sul e nos Estados Unidos. Já mandar um abraço para todo mundo que nos assistem lá dos Estados Unidos e os nossos irmãos da Coreia do Sul que já tiveram várias vezes aqui com conferências, o CAO chamado para liderança. Então, nossos irmãos lá da Coreia que são grandes exemplos para nós de oração, enfim. Eu termino esse Dar um Google aqui mandando esse abraço. Muito bom, quero dar um oi para a Nicéia, que falou aqui que o pastor Hernandes contou a história da composição do hino, né? Muito bom, Nicéia, obrigada. E muito boas notícias do Dá um Google aí, a notícia mais pesquisada. E agora, vamos ver o que a Tainá vai trazer para a gente. Tainá, conta aí como que estão as participações nos cultos presenciais. Eu sei que você tem informações aí, as últimas informações sobre a presença nos cultos presenciais, né? Mas é isso mesmo. Conta aí, Tainá. Olá, meus amigos do estúdio, olá para você que nos assiste. O Fique Ligado de hoje vai trazer uma curiosidade. Os cultos de domingo já retornaram com a capacidade de 40%. Temos os cultos das 8 horas, às 11, 16 e 19 horas. Mas o destaque é que a maioria das pessoas que estão frequentando os cultos presencialmente são visitantes, ou seja, não são membros da igreja ainda. Os dados quantitativos dos cultos da primeira semana de agosto mostram: no culto das 8 e 11 horas da manhã, tivemos a participação de 35% de membros e 65% de visitantes. Já no culto das 16 horas, 21% eram membros e 74% eram visitantes. E às 19 horas, 32% membros e 68% visitantes. Alcançamos uma média de 88% de presentes por cultos e horários, o que é bom. Então, se você quiser vir conhecer ou voltar a frequentar os cultos, fique à vontade. Entre no nosso site e faça sua inscrição. Responda todo o questionário com sinceridade, hein? E venha cultuar com a gente. Tainá Félix, para o Manhã IPP.
Obrigada, Tainá. Obrigada mesmo. Fique ligado, um quadro muito especial. E é bom ficar ligado, né? Porque tem muitos membros, o pastor Arival já falou que muitos membros da Igreja Presbiteriana não estão vindo nos cultos, e agora a Tainá nos informou aí que isso é comprovado pelos números, né? Então, deixamos aqui nossa convocação. Quem sou eu para convocar, né? Mas nosso convite para vir, se inscrever no canal, porque eu fui me inscrever no culto de segunda-feira e já estava completo todas as vagas, muita gente participando. E os membros? Cadê os membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Então, vamos se inscrever aí no canal, vamos se inscrever para os cultos e vir, porque a gente está com saudade também, né? De ver vocês, a carinha de vocês. Tem muita gente fazendo falta. Eu estava pensando de ontem para hoje nesse quadro, né, do Fique Ligado, da Tainá, que a gente ia falar sobre isso, e estava pensando em quantas pessoas eu estou com saudade de ver aqui na igreja. Então, vamos lá, gente, vamos se inscrever, escolha um culto aí. Lembrando que você só pode se inscrever em um culto dos domingos, então se você se inscrever, venha por 2 motivos, porque a gente quer te ver, e outra que se você não vier, você vai tirar o lugar de alguém que gostaria de ter se inscrito e as vagas acabaram, né? É isso aí, né, gente? É isso, e gratidão também, porque tem bastante visitante, bastante gente nova, já não vê a hora de que esperança de quando tiver tudo normal, né? Uma vacina, será talvez. A gente está todo mundo junto, conhecendo gente nova, todo mundo aqui que às vezes está nos acompanhando pela internet e poder conhecer ao vivo, né? Porque a gente é ao vivo aqui, mas o ao vivo do ao vivo é mais legal ainda. Conversar e tal, conseguir se conhecer. Tem uns comentários muito legais aqui, Lídia, ó. Até peguei uns lá de cima, porque foi tão legal o pessoal comentando que eu acabei passando uns, ó. A Wanda falou, estudo confrontador. Aqui, ó. A Ruth Sobrinho falou também, cheguei lá em cima, nem mandei um grande abraço para a Ruth, que chegou depois, mas vai estar disponível lá no YouTube, então você pode entrar e dar uma olhadinha nessa primeira partezinha que acabou perdendo. A Carmen falou, a paz, o meu conceito de gratidão é levar no coração o agradecimento por algo bom para o resto da vida, algo que a pessoa fez ou faz por amor. Nosso maior exemplo de gratidão é Deus por Cristo. Aqui, ó, a Estela Mares, bom dia, graça e paz, mediante certas situações difíceis, o hábito de questionar ao invés de agradecer, mas depois que vamos compreender através da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, o Fernando também disse aqui, ó, que o povo de Israel no deserto por 40 anos murmurava muito, e mesmo vendo as ações de Deus a olho nu, foram considerados ingratos e exemplos a não serem seguidos. Muito legal. Obrigado por essa lembrança mesmo, né, Fernando? Que a gente possa também pegar exemplos positivos de gratidão, como foi citado aqui, né, pelo pastor, mas também ver exemplos negativos para não fazer repetir essas atitudes de alguns povos que foram rebeldes, ou do povo de Deus também que foi ingrato. A Silva falou que quase fez isso voando de Ribeirão para o Rio de Janeiro. Eu imagino que o calor é bem grande. Falando sobre o avião, né? Falando sobre a notícia lá do avião. Eu vi o comentário dela. O Celso falou, cadê o ar-condicionado desse avião? O Celso também está aqui sempre com a gente, um grande abraço. A Silvia falou que às vezes não funciona ou fica muito mal, e o Celso até concordou. A Nicéia falou da vinheta do Dalgugo, que é melhor já produzida. Gratidão, aquele hino, a Nicéia falou sobre o hino também, né? Se paz a mais doce, também comentou que quando descobriu sobre a história da composição ficou bem emocionado. E por fim a Jaqueline falou que pelo menos o avião, sobre a notícia do avião, estava parado, né? Boa, verdade. Pelo menos. Não, quando eu li a notícia, eu também pensei, eu tenho que assumir, eu pensei como que ela abriu a saída de emergência, porque o avião cai, não é desse jeito, né? Mas estava parado, é verdade. E, Pedro, tem mais conteúdo que edifica aí, não tem? Tem conteúdo que edifica, tem o nosso Stories que edifica. O que é isso? A gente fica dando uma olhadinha lá, entra no Instagram e vê algumas contas que a gente acha muito legal e pessoas que usam as redes sociais para comunicar alguma mensagem do Evangelho, coisa boa que vai edificar a sua vida. Então, às vezes você está lá no dia a dia, entra no Instagram e vê um conteúdo que você pode ficar meditando e que vai te edificar. Hoje é mais do que especial o nosso Stories que edificam. Pode rodar a vinheta? Enganei, pessoal. É a vinheta Stories que edificam. Mas já foi, para você dar uma olhadinha do que vai ser hoje. Spoiler. Um spoiler. A gente vai falar, a gente vai ver o Stories da Sara Lavínia,
que é da nossa UPA aqui, da União Presbiteriana de Adolescentes. A Sara que esteve durante a conferência dos adolescentes apresentando, foi muito legal. Você que quer dar uma olhadinha, entra aqui no canal, Céu que Adolescentes está nos acompanhando, tem algum primo, irmão, sobrinho, filho, vai lá e compartilha, porque foram papos muito legais e também foi um tempo muito agradável. E a Sara, que é toda desenvolta, né, com essas novas mídias, tal, com o Instagram e tal, fez um videozinho falando um pouco sobre o não de Deus. Então vamos ver agora, por favor, esse stories. Tá sem. É isso. Eu não sei se rodou com som stories, mas como é uma coisa rapidinha, é coisa rápida. No stories você pode ficar indo e voltando sempre no Instagram. Então vamos rodar de novo para ficar bem na cabeça do pessoal, por favor. O dom de Deus é tempo de dependência, tempo de confiança e tempo de descobrir quem Ele é. Olha meu wallpaper, que lindo. Mackenzie está. Tá. Yeah. É isso, ó, falando sobre o não de Deus, sobre esse wallpaper de que Cristo morreu na cruz. E ela coloca lá também que isso, ela deixa já na tela de fundo, agora que ela está testando pelo computador, para ela já amanhecer e ver que essa notícia, relembrar, né, a mensagem que é o que nos guia, nos motiva todo dia a fazer sempre o nosso melhor e a viver, né, que Cristo morreu na cruz. Então ela também está com um canal no YouTube lá. Se você for lá no Instagram dela, no Eu Sara Lavínia, você pode entrar já e ver um pouquinho mais sobre esse conteúdo, tal. É muito legal ver nossos adolescentes se empenhando, enfim, mostrando seus dons, né? Porque a gente fica impressionado de ver como o pessoal aqui é talentoso, muito bom. Amanhã também provavelmente vamos ter um story de algum adolescente nosso aqui do nosso meio, da nossa UPA. E eu queria pedir para rodar só mais uma vez, então, produção, esses stories da Sara, para ficar marcado. Os stories que edificam, você já vai lá e segue o... Ele é Deus. O dom de Deus é tempo de dependência, tempo de confiança e tempo de descobrir quem Ele é. Olha meu wallpaper, que lindo. Mackenzie está. Yeah. Pode seguir lá, Eu Sara Lavínia, Sara com H, né? Que lindo stories. Lindo demais. Lindo demais, muito bom, muito bom. Sarinha, um beijo, querida, ela é uma fofa. E olha só, gente, você está vendo que aí em cima no logo da IPP TV tem aquela fitinha amarela. Isso é para lembrar que estamos no mês de campanha contra o suicídio, né? Setembro Amarelo. Então, teremos várias programações aqui também, lembrando, falando sobre isso mais para frente. E eu quero lembrar vocês que amanhã nós teremos uma entrevista aqui com o reverendo Robert Mota, falando sobre o sofrimento e a graça de Deus. Então, sei lá, se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, qualquer tipo de sofrimento, às vezes a gente fica triste, é considerado um sofrimento. Então, fica ligadinho amanhã que o reverendo Robert Mota vai trazer palavras de muita força e também que tem a ver com o Setembro Amarelo, né? Muita gente que às vezes tem um sofrimento muito grande ao ponto de querer, né, tentar o suicídio, e a ideia dessa fitinha é o combate, para avisar, para falar quando você está passando por um momento difícil. Então, se você conhece alguém, né, a gente tem um canal, a gente vai falar mais sobre isso. E a igreja também está lançando um site com palavras, com conteúdo que vai edificar a sua vida em relação à prevenção de suicídio. É verdade, é isso mesmo. O site ainda vai para a gente vai divulgar bastante, com todos os conteúdos, tudo que já foi feito. Eu queria também aproveitar e dizer que eu falei dos adolescentes, mas eu preciso falar também como é que o pessoal pode conhecer um pouquinho mais e tal e divulgar. Vai lá no Instagram, @upaipp, @upaipp, as meninas da comunicação lá fazem um trabalho muito legal. Mandar um grande abraço também para elas, né, que estão provavelmente nos assistindo. Então vai lá e segue, porque é um empenho, né? Porque os adolescentes todos trancados em casa, né? É difícil, é ruim. Eles estão todos se comunicando pelo Instagram, pela rede lá, e está sendo muito legal, muito, muito bonito de se ver.
É verdade. E a ideia desses Stories que edificam é exatamente edificar a sua vida, porque tem muita coisa que não é para estar sendo vista, que você perde tempo, fica se comparando, anulando sua identidade em Cristo aí. Então, a ideia do Stories que edificam é para edificar a sua vida. Então, vai lá no Stories da UPA que você vai ser edificado. E agora, um momento muito especial, que é o momento de dar parabéns aos aniversariantes membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, hoje, dia 3 de setembro. Quem está de aniversário hoje? O Alan, nosso querido amigo Alan. Feliz aniversário, Alan. O Alan Wagner Reis Bazete, a Elisa Tieme Hasegawa Kodairá, a Eleni Aparecida Silva Gomes, o Orlando Gomes, o Pedro Moraes de Molina, a Tânia Capelani Menezes e a nossa querida Wilnara Lisboa dos Santos, que está fazendo o programa Esporte, Vida e Fé com a gente. Ela está fazendo um quadro, a Wilnara. Will, um beijo grande e um beijo para todos vocês que eu falei aqui, que é um dia muito especial, o dia de hoje, que o Senhor escolheu você para nos trazer à terra, para trazer você a... Desculpa, que o Senhor escolheu esse dia para trazer você para a terra e viver todos esses anos para a glória dele. Que Deus abençoe e seja um ano cheio de novidade de vida com a bênção do Senhor. E para quem não é membro de Pinheiros e que está nos assistindo, também um feliz aniversário com muito carinho. Que Deus abençoe muito você. É isso, mandar também meus parabéns aqui em especial, né, para o presbítero Alan, então um grande abraço, você é muito querido por toda a nossa equipe, para a Eleni, para a tia Eleni, todo mundo conhece ela assim, porque se você não conhece a tia Eleni, você precisa conhecer a pessoa mais doce aqui da igreja, muito agradável. Então, tia Eleni, um grande abraço. Ela, para mim, acho que ela bateu o recorde de madrinha de casamento de todo mundo aqui da igreja, porque todo mundo ama muito ela. E a Wilk também, parceira aqui, né, sempre com a gente, vai estar no programa Esporte, Vida e Fé. Um grande abraço. E por hoje... só. Pensei que tinha mais um parente seu no... Não, ainda não. Muito bom. Gente, a gente ama estar com vocês. A gente fica por aqui, mas tem muita programação aí que vai edificar seu dia. À noite também tem muito conteúdo e não para, 24 horas. Obrigada pelo seu carinho, pela sua companhia, por abrir a porta da sua casa. E a gente espera você amanhã, né, Pedro? Amanhã, se Deus quiser. Amém. Até amanhã, então. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.